vai falar hoje atende um total de 0 pedidos. Ninguém nunca me pediu pra falar sobre esse filme. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre a reforma que está acontecendo na frente da minha casa. Ai, vai dar tanto trabalho pra arrumar. Hoje nós vamos falar sobre um filme que eu achava que tinha sido uma alucinação febril da minha adolescência. Eu lembrava de pedaços desse filme, mas eu não lembrava, eu pensava tipo, não é possível que tudo isso aconteceu em um mesmo filme. Mas aconteceu. O nome do filme é Falcão, o Campeão dos Campeões. Ele é um filme de 1987. E o seu ator principal é o Sylvester Stallone. Conta a história, sem brincadeira e sem exagero. A história de um caminhoneiro que participa de campeonatos de queda de braço e tem que se conectar com um filho que ele nunca conheceu, já que a mãe dessa criança tá muito doente ao mesmo tempo. E esse filme traz ótimas lições sobre masculinidade tóxica. Homens, não fujam. Eu não vou falar mal de vocês hoje. O que é novo nesse canal. A gente vai falar sobre os problemas que os homens enfrentam por causa da masculinidade tóxica. Então o vídeo de hoje não vai ser apenas um vídeo que eu não vou zoar os homens no geral. Eu vou defender até que vocês. Evolução, gente. Fica aqui comigo. E talvez você, moça, mulher, esteja também tendo atitudes de masculinidade tóxica sem perceber com os homens à sua volta. Talvez você descubra hoje isso também. Mas prometo que vai ser indolor, gente. Não fuja de mim. A gente vai tentar ser o mais bonzinho possível. E a tia Neura ama vocês. Homem, fiquem aqui comigo. O filme começa com o caminhão do Sylvester Stallone indo em direção à formatura da criança. A criança se forma, acho que ela tem 10 ou 12 anos, e ela se forma num colégio militar, na graduação de escola americana, que eu sinceramente nem tento mais entender. Deixa eles lá. Mas antes de ir pro colégio, ele tem que se arrumar. Então ele para numa oficina e tem o momento mais homoerótico dele com o caminhão. Porque esse filme ele é extremamente, assim, dolorosamente heterossexual. Muito heterossexual. Mas igualmente homoerótico. É 50-50, assim, ó. Porque ele tá fazendo o quê? Ele tá numa oficina, se arrumando pra conhecer o filho, Masco. Como ele tá fazendo isso? De suspensório calça. E mostra ele de costas, assim, todo suado. Inclusive, todo mundo tá muito suado nesse filme. É preocupante o nível de suor. Parece, na verdade, o dele tem uma vibe de vaselina, assim, pra dar um... Ele todo, assim, fortão, limpando o pneu do carro. Daí ele penteia o cabelo, escova os dentes na rua também, porque ele é um homem simprão de tudo. E sem camisa, sempre sem camisa. É uma coisa do Sylvester nesse filme, é sempre sem camisa. Daí ele se arruma todo pra ir pra ver a formatura do filho. O filho nunca conheceu o pai, nunca. E a mãe dessa criança tá muito doente e ela vai fazer uma cirurgia. O que iria acontecer é, a criança iria se formar, entrar na limusine do avô que é rico e ir de avião particular, porque eles são ricos nesse nível, encontrar a mãe doente. A mãe, que não sei que doença ela tem, mas está afetando profundamente o cérebro dela, fala: eu tenho um marido, porque eles não se separam, eu tenho um marido caminhoneiro que ele nunca viu essa criança, pessoalmente. Eu acho que é bom eles se reconectarem antes de eu morrer. Como ela faz isso? Fala pro caminhoneiro: ó, pega essa criança, leva do colégio militar até a nossa casa e vocês têm 3 dias pra ficar amiguinho. Caminhoneiro que nunca viu a criança fala: tó, bora. Chegando lá, a criança, ela é super certinha, ela é super corretinha e tal. E uma coisa que eu percebi, não sei se vocês conhecem uma personalidade americana chamada Jojo Siwa, causa bastante no TikTok. Ela é muito famosa desde pequenininha. E ela é igual esse piá. Eu não consigo olhar pra esse piá sem pensar na Jojo Siwa. E isso me deixou meio incomodado o filme todo. Mas ok, não tem nada a ver com nada. Eu só queria expressar isso pra vocês sobre a Jojo Siwa. A criança é super certinha e tal, chega daí. Ele tá entrando na limusine pra ir. A direção fala: não, você não vai na limusine não. Vamos lá na diretoria. Chega na diretoria e o pai dele tá lá. O diretor fala: esse é teu pai, vai com ele. E a criança fala: eu não conheço esse homem. E a direção fala: pois é, mas tua mãe mandou. Daí a criança fala: será que você poderia me dar alguma identificação de que você é meu pai? E ele tira uma foto de casamento com a mãe e fim. Não teve uma certidão de nascimento, teve nada. O diretor da escola militar, a criança e o pai provaram o afiliamento dessa criança com uma foto de casamento e eles entregam essa criança pro homem que nunca viu o filho. Ele nunca viu o filho. Ele entra no caminhão do pai e eles vão. A criança entra no caminhão e o caminhão é coberto de fotos dele crescendo. Tem várias fotos da criança e ele fala: mas se você... onde é que você pegou esse monte de foto minha? E daí ele fala: a tua mãe me manda.
Sempre. Eu falei pra ele mandando umas fotos de quando você tava crescendo. E daí a criança fala, mas como é que eu nunca ouvi falar de você? E ele fala, mas eu te mandei um monte de carta. Eu te mando carta o tempo todo. Como assim você nunca ouviu falar de mim? Daí você deve ter mandado pelo endereço errado. E o pai não corrige, ele não tenta argumentar, ele não faz nada. Ele só pensa, mas eu mandei. Daí a criança fala, eu tô passando mal, deixa eu descer do caminhão. Ele desce do caminhão e tenta fugir. Como pela BR, com 6 pistas, ele quase morre a criança. Ele tem um terninho de militar. O Sylvester Stallone é tão forte que pra salvar a criança, ele arranca uma manga do terninho do filho, bota ele dentro do caminhão e a criança tá chorando, falando, eu te odeio, eu te odeio. E daí o Stallone fala, ótimo, a gente começa com ódio e vai fluindo a partir disso. Ele realmente fala isso, gente. Que bom. Pelo menos você tá sentindo alguma coisa, fica melhor do que nada. Ódio. Daí corta pro avô, que é um homem de sucesso, em alguma carreira de sucesso que eles não explicam, tipo, qual que é a profissão dele? Homem de negócio, sabe? Não explica muito. Daí ele descobre que o neto dele não tá na limusine, ele fica puto com a direção, fala, como assim? Você deixa essa criança sair com o bastardo do pai dele? O pai dele nunca nem viu essa criança. Daí ele fala, mas a mãe dele ligou e falou que podia. E daí ele, mas você obedeceu. Esse homem, ele é um cuzão. Eu odeio ele. Ele é tipo a nata da classe média alta branca, homem branco que nunca sofreu colonizador, assim. Só que o problema desse filme é que ele apresenta muitos pontos interessantes sobre a criação dessa criança. Ele tá muito poucas vezes errado. Isso é um problema. Porque daí a gente tem que defender o homem branco. Por quê? Porque é a melhor opção para aquela criança. A avó dessa criança e o pai dessa criança, eles representam pontos diferentes da masculinidade. E eu quero aproveitar para falar para vocês que masculinidade não é tóxica na sua inerência. Masculinidade é bem, é boa. E as coisas que nós, como sociedade, consideramos másculas não têm absolutamente nenhum problema. Inclusive, nós, mulheres héteras e homens gays e alguns agregados, gostamos muito. O problema são as expectativas que criam em cima do homem que ele tem que alcançar. E essas expectativas geram consequências negativas para ele e para os outros. É sobre esse pedacinho só que a gente vai falar. Não sobre o homem ser másculo. Tudo bem ser másculo, tudo bem ser homem, tudo bem ter masculinidade. Nunca a gente vai falar mal disso. A gente está falando só sobre os problemas que as expectativas sobre o que um homem deve ser causam, tá bom? E o Stallone, ele é o homem trabalhador, braçal, que bebe cerveja no café da manhã, que vai infartar daqui a pouco, compete em queda de braço, que ele é tipo o hétero do trabalhador braçal, assim, o top másculo, ele tem tudo e ele não conversa com ninguém, ele não socializa, ele não se explica. Do outro lado, nós temos o avô, que é o colonizador, né? Que acredita que todo mundo apenas tem que obedecer ele é o único dono da verdade, ele tem que estar certo, ele tem que estar por cima. São dois opostos e tem uma criança profundamente traumatizada no meio, que não sabe o que fazer da vida dela, porque a mãe dela tá muito doente. Daí ele olha pra criança e fala, você tá com fome? E daí ele fala, tô, então bora. Ele leva a criança para um muquifo de beira de estrada, extremamente sobrepopulado. Tem mais homem suado de boné forte de regata por metro quadrado que uma academia às 6 horas da tarde. Gente, como tem gente naquele lugar. Daí a criança pede um prato super metido pra moça do restaurante e aparece do nada. Do além, então caminhem comigo. Eles estão em algum lugar, em alguma estrada nos Estados Unidos. Cheio, empacotado de homens héteros de regata. Aparece um homem de macacão, olha pra ele e fala, você que é o Hulk, que é o Hulkão em inglês, que é por isso que é o nome do filme. Eu descobri isso assistindo. Você que é o Hulk, seu fracote, vamos lutar do nada. E isso é uma coisa que os anos 80, eu acho que a gente nunca vai conseguir trazer isso de volta, é a glamorização de coisas completamente específicas. O Stallone no filme, ele é um competidor de queda de braço muito conhecido no circuito caminhoneiros. Todos sabem quem ele é na categoria queda de braço. Específico, né? Daí ele fala, não, bora, vamos lutar. A criança que está profundamente assustada, completamente traumatizada, fala, pai, o que você vai fazer? O pai, que tá tentando reconstruir o relacionamento, fala, agora não, preciso trabalhar. Vai para uma sala, porque esse bar, aparentemente, a cultura da queda de braço é uma coisa tão forte entre os caminhoneiros que esse bar tem um cantinho pra eles fazerem queda de braço. Chegando lá, todo mundo tá comemorando, torcendo, e a criança foi deixada sozinha no bar. Ele ganha a competição de queda de braço, todo mundo comemora quando ele tá saindo. O cara muito alto olha pra ele e fala, vamos competir agora, se não é o bonzão? Stallone fala, a gente se vê em Vegas. Vegas é onde vai acontecer a super competição de queda de braço. E ele fala pra criança e fala, pena que seu pai é tão mariquinha, que não quer competir agora. E sai. Primeira lição sobre masculinidade tóxica. Você não está em constante competição com os outros homens da sociedade pra manter o seu
posto de homem. Porque, do meu lado, enquanto mulher que escuta, você tem que estar sempre lutando pra falar que você é homem, pra você virar homem. Tem que fazer coisa de homem, você não pode fazer coisa de mulherzinha. Inclusive, tem todo um fórum sobre isso, sobre homens que não limpam a bunda, porque encostar na própria bunda é coisa de viado. Eu não tô nem brincando. Eu ouvi mais histórias do que eu gostaria sobre isso. Mas é sempre tipo, você não pode demonstrar fraqueza, porque isso não é coisa de homem. E fora que se você não for, literalmente, o maior alfa de todas as salas, você não é o homem. Mas não é assim que funciona. Não é uma competição. O seu posto de homem já foi alcançado quando você nasceu. E você tem ele. Se você fizer uma coisa de mulherzinha, como higiene básica, como procurar ajuda médica, você continua assim, não muda, não vareia. E um homem, aparentando ter mais qualidades másculas tradicionais que você, não faz você menos homem ou ele mais homem. Não é assim, não é uma competição. Ninguém é covarde assim, sabe? Eu quero dizer que tá muito difícil pra mim elogiar homem. Eu tô me esforçando, eu tô tentando quebrar barreiras aqui, gente, mas a gente vai conseguir. Tá? Homem, você é merecedor. Daí a criança tá completamente traumatizada pelos eventos que aconteceram até agora, afinal ela era uma criança mimada que vivia numa mansão. Agora ela tá viajando de caminhão e ela entra no bar e o suposto pai dela entra numa briga de queda de braço. Ele vai até o telefone público e liga pra mãe dele e fala: mãe, eu estou num bar. Meu pai acabou de entrar numa briga de queda de braço. A mãe, que está sã da cabeça, responde: ah, você precisa dar uma chance pro seu pai. E ele responde, essa criança, ela tem a maior número de ela é a única pessoa sã desse filme. Ela fala: mas mãe, ele nos abandonou. Mamãe responde: ele teve as suas razões. Razões essa, spoiler, que nunca foram explicadas, tá? Ninguém sabe por que ele abandonou essa criança. Daí o pai atende o telefone e fala: não, tá tudo bem, a gente tá ótimo, tá super divertido, essa criança tá adorando viver cada segundo da existência dela comigo. Vai ser top, daqui a pouco a gente chega aí no hospital, te dá um beijo. Daí eles estão dirigindo novamente, a criança olha pra ele e fala: você já parou de traficar droga? Daí o pai fala: então, seu avô inventou muitas coisas sobre mim. A única coisa que eu realmente fiz foi te abandonar. O resto é mentira. E ele fala, literalmente, essa é a defensoria dele. O resto é mentira. Eu realmente te larguei com a sua mãe quando você era um bebê, mas eu não trafico droga. Melhor que nada, melhor que nada. Daí, à noite, eles estão na estrada, absoluto lugar nenhum, escuro, um breu. Ele para o caminhão e a criança fala: o que você tá fazendo? Ele fala: a gente vai dormir. Dele, mas cadê o hotel? Esse pai que tá tentando convencer essa criança a amar ele de novo fala: achei que era bom a gente dormir no caminhão mesmo. Caminhoneiros fazem isso. Eu já vi isso de dormir no caminhão, mas como o caminhão é grande, tem tipo uma caminha atrás, tem todo um rolê, tem todo um mínimo de conforto. Mas ele não, porque ele é um homem hétero que não precisa de conforto. Conforto é o quê? Coisa de viado. Ele encosta na poltrona e ele faz isso aqui, ó. E dorme. Esse é o setup de sono do Stallone, porque ele é esse cara, ele é desse nível de masculinidade. E o filho dele coloca o braço na janela aberta do caminhão e dorme apoiado na janela a noite toda. Essa foi a noite de sono dele. Talvez você não deveria entregar seu filho pro seu marido caminhoneiro que abandonou ele quando ele era bebê, sabe? Às vezes é um sinal. Mas tá, a criança posou, ótimo, eles acordam de manhã cedo, fazem coisas que pai e filho fazem, que é exercício físico, alongamento, ele bota a criança pra levantar peso, ele bota a criança pra fazer flexão, pra ela sentir forte. E eles fazem qualquer coisa menos falar. Fazem vários exercícios. Stallone faz tudo menos explicar coisas importantes, tipo, por que ele abandonou ele por 12 anos? Não explica nada. Eles fazem exercício no amanhecer, como 2 homens deviam fazer. Esse momento de ligação entre pai e filho, que envolve não conversar de jeito nenhum, vem a nossa lição número 2 de masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica tem a tendência de isolar os homens. Por quê? Porque conexão, relacionamento envolve você ser vulnerável com outra pessoa. Envolve você mostrar fraqueza. E a sociedade não apoia um homem que tenha fraqueza. Isso cria um abismo na cabeça dos homens, porque eles estão lá. Eles têm amigos, eles têm pai, têm família, têm esposa, mas eles não conseguem se expressar em relação a isso, porque eles não foram autorizados pela sociedade, porque coisa de gente fraca não é coisa de homem, sabe? Então daí tem um monte de homem mentalmente em posição fetal, com depressão, ansiedade, solidão, desenvolvendo alcoolismo, uso de drogas. Por quê? Porque ele não foi ensinado ou não foi apoiado a falar e se desenvolver e resolver essa situação. Então é isso, é tipo, o que homens fazem? Esperam essa tristeza virar uma úlcera e depois um câncer e morre. O que cria na nossa sociedade é um monte de homem desgraçado da cabeça, tem um buraco, um abismo, e a solução tá do outro lado. Em cima do abismo tem uma ponte construída, mas nenhum homem atravessa essa ponte, porque atravessar essa ponte é coisa de viado. E daí vocês ficam presos e perdidos numa realidade que não precisa mais acontecer. Se você se sente isolado, se você
você se sente depressivo, se você se sente sozinho, procure ajuda secretamente. Não precisa contar pra ninguém. Folga, uma terapia, resolver os BO interno, tem coisa no YouTube pra você assistir, pra você trabalhando isso, sabe? Porque se ninguém sabe o que você tá sentindo, não tem como resolver. E essa não é a condição humana. Daí acontece uma sequência de cenas que, assim, é tipo ápice masculinidade que vai crescendo, crescendo, crescendo. Mostra a estrada, assim, um caminhão. E o caminhão tem na frente do caminhão, assim, um patrocínio, que eu não sei se ele tá levando o estoque desse produto ou se só é patrocinado, mas o nome do produto é Brut. E ele existe na vida real. Ele é um perfume. E o slogan do Brut no filme é: tem cheiro de homem. Brut, tem cheiro de homem. É isso. Começa aí. Essa é a propaganda do caminhão. Depois que entra no caminhão, o pai, ele tem feito uma academia pro único braço dele, que é o braço da queda de braço, que é um peso, assim. Ele ergue, daí tem um pezinho, assim, que ele pode ir fazendo, levantando peso enquanto dirige. Ele olha pra criança, novamente, ele não sabe como funciona isso de falar, então ele quer criar laço com a criança, então ele entrega o peso pra ela e fala: quer fazer o peso também? Tem o peso? Toma o peso. Daí a criança ergue uma vez, fala: não é só força física que importa, tá? Eu, por exemplo, sou inteligente cerebral. Caminhoneiros não precisam ser muito inteligentes pra dirigir um caminhão. O que eu não acho, tá? Não é a minha posição, é a posição da criança no filme nesse momento. E o que o pai fala? Ele fala: então tá bom, para o caminhão, desce e bota a criança de entre 9 e 12 anos pra dirigir o caminhão na estrada pela primeira vez. Na estrada. Isso não é bem uma lição de masculinidade tóxica, mas eu tava lendo várias pesquisas sobre isso e como homens se enfiam em ações mais inconsequentes simplesmente porque eles acham que não vai acontecer com eles, porque eles são melhores que todo mundo. Como, por exemplo, colocar uma criança pra dirigir um caminhão na estrada, pra criança aprender o que é homem. E o Stallone, que está nessa carreira de pai de sucesso, ele não se dá por vencido. Eles vão almoçar numa lanchonete, ele olha pro filho dele, aquela criança dócil, e fala: você tá se sentindo forte? E a criança olha pra ele e fala: quê? Hã? Ele procura nessa lanchonete, que também tem várias coisas de fliperama, porque normalmente as lanchonetes de beira-estrada dos Estados Unidos, elas são muito versáteis. E daí pega a maior criança que ele acha no fliperama, uma criança que é 60 centímetros mais alta que o próprio filho, claramente tá muito mais avançada na puberdade que o filho dele. Olha pra essa criança sem falar com o filho e fala: duvido que você ganha do meu filho na queda de braço. Você vê o olhar de pânico da criança e fala: o quê? E o filho e o Stallone fala: vai lá, vira homem. E a criança, obviamente, perde na primeira queda, né? Porque ela tem um bracinho desse tamanho, o outro piá já tá com barba, já tá criando uma família. A criança chora e sai correndo, e o Stallone, não se dando por vencido, olha pra criança que ele acabou de chamar pra participar de uma competição e fala: melhor de 3. E vai lá falar com o filho tá chorando e fala: você é um perdedor e você quer me transformar em um perdedor também. Stallone olha pra ele e responde: você é uma ótima criança, afinal você é meu filho, você é uma ótima criança. Mas você foi criado como um piazinho mimado, riquinho, e você precisa aprender que na vida você tem que correr atrás das coisas que você quer. Só que o detalhe, essa criança nunca quis competir em queda de braço. O pai dele obrigou, mas ele fala: você tem que lutar pelo que você quer. E a criança, tipo, eu quero muito ganhar uma competição de queda de braço. Obrigada, pai. E ele fala: na vida, a gente não pode fazer as coisas pela metade. Você vai lá e você vai competir. Se você ganhar, você ganhou. E se você perder, você vai perder como um campeão. E a criança fala: top, é tudo isso que eu precisava. Vai lá, ganha 2 de 3 da outra criança que também foi inserida no contexto de masculinidade do pai. O Michael, né? O Michael, que é o filho dele, está se sentindo: nossa, eu sou a criança mais forte do mundo, e liga pra mãe de novo no telefone público. A mãe tá nas últimas, assim, a mãe tá como diz minha mãe, nas últimas palavras do salve rainha. A mãe tá tipo: filho. E o filho tá falando: meu pai me levou pra um lugar, a gente dormiu na estrada, eu dirigi um caminhão, agora eu ganhei uma competição de queda de braço, mãe. E a mãe tá tipo: top, filho, que top, nossa, que ideia boa que eu tive. Filho, queda de braço, caminhão, tão orgulhosa de você. E daí depois o pai atende e tal. Fala: não, a gente já tá chegando aí no hospital pra te ver. O avô, ele tá puto porque a criança tá andando sem rumo com um pai que ela nunca conheceu de caminhão. Novamente, difícil não defender esse homem, né? Mas tá. O avô tá puto. E qual que é o plano dele? Ir conversar com o pai como um adulto? Não. Ele chama 4 homens pra sequestrar o neto dele. Sim, da maneira mais violenta e traumática possível. Uma caminhonete para do nada, pega a criança, tampa ela pela boca, joga ela dentro do caminhão e sai correndo. Isso, eles fazem isso. Eles saem correndo, mas o Stallone consegue ir atrás do filho, dessequestrar ele de volta e falar pro avô da criança parar de tentar roubar o filho. Cara, isso é a solução menos prática e mais máscula que eu vi na minha vida. Meu neto está com praticamente desconhecido. Vou contratar 3 capangas pra sequestrar ele. Você tá do lado certo, senhor. Era só chamar a polícia. Era só fazer qualquer coisa. Podia fazer literalmente qualquer coisa que todo mundo ia te apoiar. Ninguém quer que essa criança fique com esse caminhoneiro. Mas não, ele decide fazer a pior ideia da vida. A pior. E o pior é que ele nem precisava ter feito
feito isso? Porque o Stallone estava indo para o hospital encontrar a mãe. Ele eventualmente ia encontrar o neto. Ele só fez aquele power move porque ele quis. Pra provar quem manda. Chegando no hospital, a gente descobre que, infelizmente, a única mulher falante desse filme morre, que é a mãe. Agora tem 0 mulheres falantes nesse filme. E a criança tá super triste, ela entra em desespero e fala pro pai: pai, se você não tivesse me colocado nesse caminhão, eu teria voltado de limusine, pegado um avião particular e visto minha mãe antes de ela morrer. Mas por causa de você, eu não vi minha mãe. E o pior é que essa criança tem um ponto. Era literalmente isso que ia acontecer se o pai dele, que nunca tentou ver ele, tivesse aparecido. Ela tem um ponto e ela não tá errada. E daí o pai, que novamente tem uma gama de defesas e argumentos, fala: pois é, filho, eu sei que eu cometi muitos erros no passado, mas a gente tá aqui pra melhorar agora. A criança olha pra ele e fala: te odeio. Sai correndo, atravessa a rua e vê um táxi. Ela entra no táxi. Uma criança de 9 a 12 anos de idade, chorando em desespero, sozinha. Entra num táxi e o taxista olha e fala: é um cliente normal como todos os outros. E leva a criança pra onde ela quiser. Os anos 80 eram um lugar incrível pra criar um filho. Assim, preciso dizer que eles realmente faziam muito independente. Daí acontece o velório super triste e tal. O Stallone para um momento pra pensar no pôr do sol atrás do caminhão dele. Eu ainda quero ver meu filho. Vai pra mansão do avô ver o filho dele. Chegando lá, não deixa ele entrar. Por quê? Porque eles não são obrigados. É propriedade particular. O que o Stallone, como um homem, um pai tentando ser melhor, faz? Ele atropela o portão da mansão com o caminhão dele e entra com tudo. Novamente, atitudes boas de gente adulta. Chegando lá, ele vai tentar falar com o filho dele, o avô se intromete no meio e fala: você abandonou essa criança quando ela nasceu. Eu estou cuidando dela há 12 anos. Você não tem direito nenhum, ela vai ficar comigo. Stallone olha pra ele e pensa: você tem um ponto. Mentira. Ele fala: eu sei que eu cometi muitos erros, mas agora eu quero ficar com meu filho. Eu quero agora. E a criança tipo: papai, vovô, eu não sei o que fazer com vocês dois. E nesse momento chega a polícia pra prender o Stallone. Por quê? Porque ele invadiu propriedade privada, atropelando um portão com o seu caminhão. Na cadeia, o advogado do avô chega e fala: você não tem muito o que fazer. Você vai ficar preso aí pra sempre. Por que você não passa a custódia dessa criança pra gente? Ele fala: não, eu quero ficar com meu filho. Daí, o filho aparece e começa a conversar com o pai. E tem uma conversa que, novamente, essa criança é a única pessoação desse filme. Fala: pai, papai, papaizinho querido, me diga uma coisa. Se eu ficar com você, pra onde a gente vai? Onde a gente vai ficar? Qual é o seu plano? Porque aqui eu tenho uma casa, eu tenho futuro, tenho dinheiro. Se eu ficar com você, o quê? O quê? E o Stallone, novamente, rei das respostas, da conversação e da comunicação, fala: eu não sei, mas não importa o que a gente fazer, estaremos fazendo junto. A criança olha pra ele e fala: desculpa, mas não é um bom plano. Stallone fala: você tem um ponto, realmente não é. E assina o papel de custódia pro avô. Depois que o Stallone é solto, ele faz o quê? Ele faz uma pessoa que melhora. Ele é um homem melhor agora. Agora que ele tem filho que ele vê, ele é um homem melhor. Ele faz o quê? Ele vende o caminhão dele, que é o único bem que ele tem. Ele vende o caminhão dele, pega todo o dinheiro pra apostar nele mesmo no campeonato de queda de braço. Pai do ano. Todo mundo quer dele. Ele devia ser babá. Devia ser babá e cuidar das crianças. Porque, nossa, que paizão. Pai top esse pai. Pai demais. A criança tá na mansão e ela começa a mexer nas coisas do quarto da mãe dela. E ele descobre no quarto da mãe, eu achei que era o avô que tinha escondido as cartas. Não. No quarto da mãe, ele descobre todas as cartas que o pai mandou. Então a mãe estava escondendo dele. Ninguém ação nesse filme, né? Então a mãe mandava fotos do filho pro pai, o pai respondia, ela guardava as cartas pra ela e não falava nada pro filho. Talvez seja por isso que ela obrigou todo mundo a ser amigo no final, antes de morrer, porque ela tinha feito cagada, porque ela nunca mostrou as cartas pro filho e fala: então agora eles vão ser amigos porque eu errei e agora eu tô morrendo, então a gente meio que tem que resolver isso. E a criança lê as cartas e percebe que o pai dele ama ele mais do que zero. Ele ama o bastante pra escrever cartas, mas não o bastante para ir até lá ver ele pessoalmente, que afinal em 10 anos ele não teve 10 minutos pra ver o próprio filho. Mas escrever cartas você consegue. Daí viu milhares de cartas, entender que o pai dele realmente ama ele mais um pouco, bastante pra ele. O pai dele sabe que ele existe e ele até que se importa. Ele foge da mansão, rouba o carro do avô, porque afinal ele aprendeu a dirigir com o pai, e vai pra Las Vegas encontrar o pai dele na competição de queda de braço. Chegamos ao campeonato de queda de braço em Las Vegas. Esse campeonato, ele tem uma nuvem densa de suor, cigarro e testosterona, assim, no ar. Tão denso a masculinidade no ar, que se uma mulher entrar no campeonato, ela sai do outro lado de barba. Todos os homens são muito fortes, eles estão muito raivosos e muito suados. E muito suados mesmo. Mas suados não no nível, nossa, que calor. Suado no nível, primeiros sintomas de infarto. Suado no nível, talvez a cocaína bateu demais. E outra coisa que é legal nesse campeonato é que eu não sei como a gente pode falar esse termo, porque eu não sei a versão masculina disso, vocês me ajudam. Mas é que todos os homens são se vestindo de maneira bastante promíscua. Eles são se vestindo de Kenga, caso Kingos. Eles são se auto-objetificando bastante. E os anos 80 tinha isso e eu gosto. Nos anos 80,
shortinho e cropped era coisa de homem, másculo. E eu gosto disso, eu apoio. Hashtag trazer homens Kenga de volta. E os homens, eles não são apenas Kengas, eles fizeram das suas roupinhas um abadá. Cada um customizou a sua camiseta de um jeito diferente. Detalhe, todas as camisetas são pelo menos 2 números menores. Todas estão esturricadas, negros, esturricadas. E eles cortam manga, eles puxam pra ficar fininho assim, aparecer o peitoral. Todas são alteradas, todas são alteradas. Eles cortam gola e cortam manga, tem uns que eles cortam bastante aqui. Todos eles costumam. Tem um cara, inclusive, que pra mim é o mais incrível de todos, que ele tirou toda a regata da regata. Não tem regata na regata. Ele só deixou a barra. Ele tá usando uma barra de roupa pra mostrar que ele é forte e tal. E boné de caminhoneiro. Inclusive, se você não percebeu, eu sou o Falcão. Grande lutador, queda de braço. Daí, ele chegando lá, começa a competição. Eles deixam bem claro na competição que se a pessoa perder uma vez, ela continua. Se ela perder 2, ela sai. Todos estão lá competindo um com o outro. Stallone tá ganhando até o momento que ele perde. Ele perde, ele machuca o braço. Quando ele tá lá fazendo exercícios no braço para melhorar o braço para a próxima competição, qual ele perdeu, aparece o segurança do avô e fala: o avô quer falar com você. Então a criança roubou um carro, ela tá viajando no porta-malas do avião, fugida para chegar em Las Vegas. O avô, ao invés de pensar, talvez esteja acontecendo uma coisa ruim com essa criança de 10 anos que fugiu com o carro, não. Ele pega o avião particular dele e vai até Las Vegas esperar a criança chegar. É só vitórias, é só vitórias. Esse filme é só vitórias na categoria cuidado e responsabilidade. Chegando lá, ele sobe, ele vai conversar com o avô usa os seguintes argumentos: agora que minha filha morreu, eu só tenho o Maio, ele é minha única família. Você nunca teve nada, então você não tem nada que sentir falta. Deixa essa criança comigo e some da minha vida. E daí vem nossa próxima lição sobre masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica tira o poder de empatia do homem. Quando você só consegue pensar nos seus benefícios, nos seus direitos, no que é melhor pra você, como você vai se beneficiar, você perde muito e você causa muito dano na sociedade. Você não conseguir se colocar no lugar do outro causa muito problema. Como, por exemplo, sequestrar seu próprio neto do pai perdido. A empatia é vista como fraqueza. Como assim você vai se colocar no lugar do outro? Como assim você não vai ser o único e o primeiro sempre? Como assim o seu benefício não tem que estar acima de todos? Afinal, você é homem. O homem tem que ficar no topo. Isso desgraça a sua cabeça de um jeito de várias maneiras diferentes. Primeiro que você não entende muita coisa. Você fica frustrado, magoado, você não entende. Você não entende por que isso está acontecendo. Porque você não se coloca no lugar de ninguém para poder compreender e pensar e raciocinar. Porque se você se colocar no lugar da pessoa, você pensa, talvez essa atitude não tenha sido boa mesmo. Vou melhorar como ser humano. Mas melhorar como ser humano é o quê? Coisa de homem fraco. Então, se você não se imagina no seu dia a dia pensando, nossa, deve ser horrível para outra pessoa sofrer esse mal que eu estou causando, a masculinidade tóxica está sim diminuindo o seu poder de empatia. Daí eles estão discutindo e o avô fala pra ele: essa competição qual você perdeu uma partida já, é o caminhão que você quer? Tá ali um caminhão, tá vendo aquele caminhão ali? É da minha empresa. Toma, eu dou ele de presente pra você. O prêmio da queda de braço é de $250 mil. Toma aqui um cheque de $500 mil. Sai da minha frente. Vai fazer uma família nova. Arranja uma esposa nova, arranja um filho novo, deixa essa criança comigo. E agora o Stallone, que pra ele não tinha nenhum problema há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou há 2 anos atrás, abandonar essa criança, agora ele tem valores. Que ele viu o rosto da criança e falou: uma criança. Legal ter um filho. Agora ele é um pai presente. Ele fala: jamais. Eu tenho uma família. Ele rasga o cheque e vai embora. Bate no segurança, que pra mostrar que ele é bem forte mesmo. Chega na competição de queda de braço. Então, nas semifinais. O competidor do Stallone, ele faz a patrocínio de dentro de filme mais caótico que eu já vi na minha vida. E isso tudo aconteceu sem brincadeira e sem exagero. Antes de participar, ele pega uma latinha de óleo de motor e bebe óleo de motor pra participar da competição. Ele perde. Depois que ele perde, mostra essa mesma pessoa tomando um Sonrisal. Que não é Sonrisal, é Alka-Seltzer, que é o equivalente do Sonrisal, que eu acho que é um dos patrocinadores do filme. Porque um dos lutadores tem uma camiseta do Alka-Seltzer e que aparece bastante. E daí ele toma Sonrisal pra aliviar a queimação de ter bebido óleo de motor. Não tenho nem comentário de uma coisa tão fantástica quanto essa. Mas tá. A criança aparece do nada. Fala: papai, yeah, eu quero ficar com você. E daí ele fala: top, filho, mas não sei se seu avô vai querer. Daí ele fala: não me importo com o meu avô. Eu quero ficar com você. Eu tenho certeza que minha vida vai ser top com você. Afinal, você me escreveu cartas. Como que eu não vou querer ficar com o pai que me escreveu cartas? E daí ele fala: tá bom, filho. E daí a criança fala: você vai ganhar essa competição, a gente vai abrir nossa empresa de alguma coisa e vai dar tudo certo. E ele fala: filho, não sei, essa tá minha última competição meio que machucou meu braço, eu não sei se tá tudo bem. E a criança fala: vira homem! Não, ela fala diferente, ela fala: não, pai, você vai competir sim e você vai participar, e se você ganhar, ganhou, se você perder, perdeu, não importa o que aconteça, eu vou estar com você morando na rua, afinal você vendeu seu caminhão. E
E o pai se motiva e fala top. Isso vem a nossa próxima lição de masculinidade tóxica, que infelizmente ela é muito específica, mas é verdade. Por favor, pelo amor de Deus, procure ajuda médica. Eu não sei da onde que saiu essa ideia de que ajuda médica é frescura. Não sei que tem que esperar que o corte gangrene, daí o gangrenado faça o seu braço cair, você tem que levar o braço, segurando um braço com o outro braço, pro médico ir lá costurar, porque é melhor, tem que ser muito ruim pra você ir no médico. Existe uma pesquisa falando que os homens têm 4 vezes mais chance de morrer por doenças que são resolvíveis, simplesmente porque eles não vão no médico. Meu pai foi um caso muito forte de masculinidade tóxica afetando a vida dele. Eu acho que eu não comentei pra vocês, mas eu sou filha de um pai muito, muito velho. Quando eu nasci, meu pai tinha 65 anos. Então, quando eu nasci, meu pai já era uma pessoa terceira idade. E eu vi os sinais da idade piorando as coisas. Como ele é um homem que nasceu em 1924, obviamente tudo era coisa de frescura. Tudo era frescura. Então, quando ele sentiu os primeiros sinais de fraqueza muscular, a moça do postinho de saúde falou, vamos fazer alongamento. Ele falou o quê? Alongamento é frescura. Então, ele chegava do trabalho, sentava no sofá e assistia TV até dormir. Daí, as pernas dele começaram a ficar mais fracas e a coluna dele começou a pesar demais. E ele também falou que era frescura. Até o momento que ele não conseguia mais andar direito. Ele passou da bengala pro andador pra cadeira de rodas muito, muito rápido. Fora que ele tem o mais clássico de todos, né, que é o exame de próstata. Ele nunca quis fazer o exame de próstata. Ele só foi fazer o exame de próstata quando ele não estava mais conseguindo fazer xixi. E eu não preciso nem explicar as implicações disso, né, por um problema sério. Então, meu pai, ele nunca aprendeu a ser fraco. Ele teve vários problemas na infância dele que deram razão pra isso, tipo, não foi gratuito. Mas ele nunca se deu abertura pra isso. E a gente viu na prática o sofrimento de um homem que nunca aprendeu a ser cuidado, ter que ser cuidado por obrigação. Ele já não podia mais fazer. Então eu vi isso na prática, e você já deve ter visto. Um avô que tá infartado e não quer sair. Um pai que tá com o dedo torto, assim, caindo e colocou um band-aid. Não seja essa pessoa. Não faça isso, porque depois é pior. Se você já não gosta de ser cuidado agora, imagina ser cuidado muito mais depois. Então procure ajuda médica. Você não querer procurar ajuda médica, ajuda profissional, ajuda qualificada, é sim um sinal de que sua masculinidade tá um pouquinho tóxica, qualquer coisa. Um pouquinho tóxica. Daí acontece, cara. Na competição, tem meio que um momento, eles estão fazendo meio que um documentário fake, assim, tem uma entrevista fake, e agora eles estão entrevistando quem está nas finais. E o Stallone fala. E tudo que eu vou falar aqui pra vocês é literal, gente, eu não estou exagerando e não estou brincando. Ele fala pra entrevistadora, quando eu pego meu boné e eu viro ele, é como se uma chave tivesse sido virada. Eu me torno outra pessoa. Eu deixo de ser humano e me torno uma... E ele vira e fala, um caminho, vira uma máquina. Então, essa frase ela é uma piada inteira, né? Eu não vou nem fazer piada sobre isso, porque ele vira uma máquina quando vira o boné pra trás. E melhor que isso é o próximo comentário, que é o comentário do oponente dele, que é o cara que ele encontrou no começo do filme. Que ele fala que o único sonho dele nessa competição é deixar o Stallone tão fisicamente debilitado que ele nunca mais tenha capacidade motora de fazer nada parecido, para que ele aprenda a nunca mais entrar em competições. Isso nos leva à nossa próxima lição de masculinidade tóxica e acredito que seja a última. Sentimentos que não são processados viram raiva e viram violência. Então os homens não são encorajados a aprender a processar as emoções. O que é processar as emoções? Sentir, lidar com ela, seguir em frente. Aprender com a lição, seguir em frente. Então, o que acontece? Quando o homem se sente frustrado, guarda a emoção dentro. Quando o homem se sente mal, ele guarda. Quando ele se sente envergonhado, guarda. Quando ele tá de luto, guarda. Tudo ele guarda. Ele vai guardando. Emoção não processada e reprimida se transforma em outra coisa. No caso dos homens, normalmente em violência. Nós, mulheres, temos várias maneiras de processar nossas emoções porque nós somos autorizadas aí. Então, a gente vai na terapia, conversa com a amiga, a gente faz um poema, a gente canta uma música, a gente escreve um diário, faz uma dança performática, faz um artesanato, um crochê. A gente tem maneiras de lidar com isso mais fáceis. A gente tem mais ferramentas. O homem não. O homem vai guardando. Por quê? Porque lidar com emoções envolve vulnerabilidade, vulnerabilidade é fraqueza e fraqueza não é coisa de homem. A pessoa vira uma panela de pressão de emoções. E quando a panela de pressão explodir, ela vai explodir na pessoa errada. Então, se você, ninguém tá te vendo, só estou falando com você. Se você sente uma raiva da sociedade, uma raiva dos outros, uma raiva da sua família, uma raiva que você não consegue perder ela, que ela não sai, que ela não acaba. O seu único sentimento é raiva agora, é ódio. Você precisa procurar uma ajuda. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua raiva só vai aumentar. Não tem como dissipar. Você pode até arranjar briga e se sentir melhor naquele momento, mas isso não vai dissipar. Você vai virar uma pessoa triste, amargurada e você pode causar mal para aquelas pessoas que estão em volta de você. E esse mal não
tem volta. Então você vai ter que lidar com as consequências disso de uma maneira ou de outra. Então procura ajuda, por favor. Não seja como o cara grandão da luta. Começa a luta final. Luta final, Stallone pequenininho, ele grandão. Uma coisa interessante de ver no Stallone, a gente vê as roupas dele progressivamente ficando mais quengas conforme vai acontecendo a competição. No primeiro ele tá usando uma camisa jeans cortada aqui nas mangas. Na segunda ele tá usando uma regata que ele comprou na seção feminina e infantil de alguma loja. E o terceiro é uma baby look que ele cortou a manga e fez um corte assim cavado, e você vê que foi cortado mesmo. Porque normalmente Stallone, nosso homem promíscuo. Começa a competição. Eles estão tão suados, como eu falei, eles estão tão suados que a mão escorrega. Mão escorrega. Imagina essa mão. Chega, daí tem uma coleira, assim, uma coisa pra segurar a mão dos dois presa pra não escorregar. Na hora que eles prendem, o fortão dá um soco no nariz do Stallone. Por quê? Porque as regras não existem. Mas no final o Stallone ganha. Ele vence, todo mundo comemora. E daí mostra no final ele com o filho pegando um caminhão novo. E o filho falando que eles vão abrir uma empresa junto. E ele ainda fala, pai, eu posso dirigir depois? E o pai fala, claro, meu filho! Afinal, você é sócio igualitário dessa empresa, nossa. E essa criança acabou de selar o destino dela, né? Devia ter ficado com a avó. Porque agora ela vai ser caminhoneira, ela querendo ou não. Porque afinal, ela largou da escola. Ela não tem mais uma casa. Ela não tem mais uma estrutura. Ela vai apenas andar de caminhão, fazer entregas e queda de braço com o pai dele. E é isso, gente. Esse filme, ele é caótico num nível, mas eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas com ele. Conta pra mim nos comentários se você aprendeu alguma coisa com esse filme. Me diz se você já assistiu esse filme, se você gostava de assistir na sessão da tarde. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever nesse canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.